Continuando aqui a nossa análise, vamos abrir aqui a unit constantes. Essa unit constantes, ela se encontra, se nós observarmos aqui, dentro de comum, né? Atributos está em comum, né? Nós já analisamos atributos. E constantes também está dentro de comum, então ela é utilizada tanto pelo servidor como pelo cliente, né? O que é que nós temos nessa constantes aqui, ó? Unit para armazenar as constantes do sistema. Lembra do formatter que nós vimos lá no VO? Aqui no VO nós temos alguns formatters, né? De onde é que ele traz esse formatter aqui, ó? ftfloat com separador, né? Onde é que está esse formatter aí? Ele está definido em constantes, tá? Então ftcnpj vai ser essa máscara, o ftcpf essa máscara aí, o ftcep essa aí, e por aí vai, né? Daí nós temos as constantes aqui, ó. Temos uma classe, né? Essas são constantes já definidas para unit, e nós temos uma classe tConstantes, tá? Quantidade por página 50. Aí nós temos a quantidade por decimais, está definido como 2, mais esse readable const aqui, ó, ligado e desligado, significa que essas constantes elas podem ser alteradas, tá? Então nós podemos alterar aí na aplicação, né, em tempo de execução, o valor dessas duas constantes, tá? A quantidade de casas decimais para os campos do tipo quantidade e a quantidade de casas decimais para os campos do tipo valor. Daí nós temos aí a tag botão e a tag pop-up menu, né? Esse aqui vai ser utilizado no lado do cliente para fazer o controle lá dos botões, tá? Nós vamos ver isso posteriormente. Temos aqui um identificador único para os formulários, né, que podem ser utilizados aí para diversos fins, dentre eles para notificar que houve alguma alteração de um formulário para outro, tá? Temos aqui os módulos, né? Módulo segurança e um caption para ele, módulo cadastros e um caption para ele. Então os módulos são definidos aí, ok? Essas então as constantes que nós temos definidas aqui na unit constantes. Por fim, né, aqui nessa pastinha nós temos a biblioteca, né? Esses dois aqui, olha, esse YMOF cheader e o Y, né, são dois YMOFC e YMOFX. OFC e OFX são dois tipos de arquivos aí que podem ser lidos, né, são formatos de arquivos de extratos bancários, tá? Foram colocados aqui, né, porque nós podemos fazer essa leitura do lado do cliente, no lado do servidor. No caso, durante o primeiro ciclo, nós fizemos essa leitura no lado do cliente quando nós importamos um extrato, tá? Muito bem, então vamos para a biblioteca. A biblioteca também é utilizado aí, né, as funções dessa unit, né, os métodos dela são utilizados tanto pelo cliente quanto pelo servidor, tá? Vamos abrir então aqui essa biblioteca e vamos analisar os seus métodos. Olha, biblioteca de funções. Nós vamos ter aí várias funções nessa biblioteca. Algumas das funções são usadas no servidor e no cliente, algumas são usadas só no servidor, algumas só no cliente, e tem funções aqui que jamais são utilizadas, tá? Essa biblioteca também foi utilizada para o PAF, né, para frente de caixa, e chegou um momento que elas acabaram ficando diferentes, né? Essa biblioteca utilizada no ERP e a biblioteca utilizada lá no PAF ficaram diferentes. É interessante que nós tenhamos a mesma biblioteca de funções sendo utilizadas aí tanto pela retaguarda quanto pela frente de caixa, ok? Então, nós temos aí um módulo 11, né, para calcular o módulo 11, temos as funções de validação de CPF e CNPJ, uma função de validação de estado,
mix case de hora para segundo, segundo para hora, por aí vai, né? Temos aí todas essas funções aí, ó. Validar o CNPJ, validar o CPF, validar o F que foi digitada. Mix case, corrige a string que contenha caracteres maiúsculos inseridos no meio dela para tudo minúsculo e com a primeira letra maiúscula. Converte de hora para segundo, converte de segundo para hora, converte tudo para minúscula. Esconde ou exibe a barra do Windows. str0 deve colocar zeros à esquerda ou à direita aí, de uma string, né? Ordena pinta. Essa função aqui, ela vai ordenar e pintar a coluna da dbgrid. md5 file, ele vai pegar aí o hash md5 de um arquivo. md5 file GED especificamente para um arquivo do GED. md5 string vai pegar o hash md5 de determinada string. Vai truncar o valor, essa daqui, trunca valor. Arredonda, trunca valor, aí vai depender da operação que você vai passar aqui. A para arredonda, e se não for A vai ser para truncar, né? Último dia do mês. Outra último dia do mês, tá? Essa aqui recebe uma data e essa recebe um mês. Formatar para float, daí você vai passar se é quantidade ou se é valor que está sendo formatado, e ele vai trabalhar com aqueles valores definidos em constantes. Split, criar um guide de uma string, configurar CDS de um VO, né? Esse daqui já é uma função bem específica da retaguarda, né? Onde nós trabalhamos aí com os VOs. Provavelmente essas funções aqui, né, elas devam ficar numa estrutura que não seja essa biblioteca de funções, tá? De repente deve ficar numa estrutura à parte, apenas para retaguarda. E por que isso, né? Será que na frente de caixa não tem VO? Tem, né? Mas aqui nós estamos trabalhando com JSON, olha, uma coisa bem específica mesmo da retaguarda, tá? Então, se nós quisermos aí compartilhar a mesma biblioteca entre frente de caixa e retaguarda, provavelmente essa é uma função que deveria sair dessa biblioteca e ficar ali numa classe, numa outra unit de infraestrutura apenas da retaguarda, tá? Isso nós podemos discutir no ambiente de suporte. Atualiza caption da grid, configura tamanho coluna da grid. Tudo isso aqui, ó, todas essas são funções que estão sendo utilizadas aí para a retaguarda. Talvez possa ser utilizado também para frente de caixa, né? Essa daqui que nós vimos anteriormente, que vai configurar um CDS de um VO, essa realmente é usada só pela retaguarda, porque nós estamos trabalhando com JSON aí, tá? Configura grid a partir de um VO, e ó, aparece o JSON de novo aí, provavelmente ela vai sair daí essa função. Caminho da aplicação, retorna aí o GSAppPath. Texto para data, data para texto. Extrair o valor de um objeto JSON, olha, outra função usada apenas pela retaguarda. Date to SQL, aí nós temos que ver se nós estamos usando essa função aí, né? Se não existir nenhum lugar onde nós usamos essa função, devemos retirar essa função da biblioteca. Date to SQL de novo aqui, ó, no caso dates to SQL, aquele lá é um date to SQL, né? Temos que ver onde é que isso aí está sendo utilizado, tá? Função auxiliar para converter o F do cliente para código. Função auxiliar para converter o código do cliente para uma UF. Extrai campos do filtro, né? Certamente utilizado apenas na retaguarda, essa daí, tá? Verifica inteiro, tamanho do arquivo, função para codificar e ela codifica e decodifica, vai depender da ação aqui que você vai passar.
ele testa se a ação é um C ou um D. C para codificar, D para decodificar, é utilizado aí também na frente de caixa e na retaguarda, tá? Período mês anterior, né, para descobrir aí qual é o período anterior, você passa, por exemplo, aí um 11 de 2013, ele vai retornar um 10 de 2013. Você passa um 1 de 2012, ele vai retornar um 12 de 2011, tá? Para isso que serve esse período anterior aí. Período posterior vai trazer então o período seguinte. E finalmente temos um retira máscara. Você passa um texto e ele retira a máscara desse texto, tá? Então essas são as funções que nós temos na biblioteca, né? Temos que fazer algumas análises nessa unit biblioteca, tá? Dentre elas, se nós estamos usando realmente todos esses métodos, se existe algum método aqui que possa ser substituído por um método padrão do Delphi, né? Às vezes nós criamos uma rotina, um método, e posteriormente, né, esse método ele é implementado por padrão na linguagem, tá? Se já existir isso, então nós substituímos, começaremos então a utilizar o padrão e retiramos da nossa biblioteca. Analisar se existem métodos aqui que devem estar em classes de infraestrutura apenas da frente de caixa ou apenas da retaguarda e fazer o possível para unificar as duas bibliotecas, né? A biblioteca que está sendo utilizada na retaguarda e a biblioteca que está sendo utilizada na frente de caixa se tornar apenas uma biblioteca de funções, ok? Então é isso, né? Vimos aí então as nossas constantes e a nossa biblioteca de funções.